Olá, bom dia. Quero saudar a todos vocês, membros da Igreja Batista Maranata, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. E também quero saudar a você que tem nos acompanhado em nossa plataforma online, que você seja muito bem-vindo e possa ser edificado e desafiado na exposição da palavra do Senhor, no profeta que nós iremos estudar hoje, chamado Abacuque. E antes então de começar o nosso tempo, vamos orar, pedir a direção do Senhor, para que o seu Santo Espírito possa ministrar poderosamente ao nosso coração. Oremos. Senhor, nós queremos reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua ação, ó Deus, e a Tua boa mão na história da humanidade. Queremos te pedir, ó Pai, que neste momento o Senhor nos dê um coração e uma mente que possam ser receptivas à Tua palavra, que possamos, ó Deus, estar atentos com os nossos olhos e a nossa visão, descortinados, para aprendermos mais o Senhor, para aprendermos sobre o Teu caráter, quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz, ó Deus, para o Teu povo, a Tua justiça, a Tua sabedoria, a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos também ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa ministrar com poder aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, refletir aquilo que aprendemos, de maneira que seja um testemunho para aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem e para aqueles que já Te conhecem. Esse testemunho possa ser uma forma de apreciar, ó Pai, uma vida vivida pela fé. Pedimos também por aqueles que se encontram enfermos, que a Tua boa mão, ó Deus, repouse sobre eles, trazendo graça, trazendo segurança no Senhor, uma fé inabalável, enquanto eles experimentam, ó Deus, a dor, a expectativa da cura. Pedimos também por aqueles que perderam seus entes queridos, em especial a família da Ariesley e da Dona Daisy, que o Senhor os visite, ó Deus, com consolo, com conforto, com a esperança de que a ressurreição é uma realidade para nós, porque Jesus Cristo venceu a morte, o seu poder, então Ele concede vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, por essa verdade e por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E é em nome dEle, desse precioso nome que nós oramos. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia para o livro de Abacuque. Abacuque é o livro posterior a Naum, que nós tivemos a oportunidade de aprender domingo passado. E nós iremos então aqui abordar alguns tópicos, como quem é o autor deste livro, qual o seu contexto histórico, qual era o momento em que esse profeta vive, e ele então, nós iremos ver aqui as suas perplexidades, e ele leva essas perplexidades para o Senhor, a composição e esboço do livro, qual a sua mensagem central, as suas lições em seu contexto original, ou seja, para os seus primeiros leitores, e quais as aplicações, ou seja, aquilo que nós podemos aprender daquilo que Abacuque, em sua perplexidade, que ele tem com o Senhor, com a obra do Senhor, com a sua aparente indiferença com relação às ações do Senhor, o que nós podemos aprender e aplicar para a nossa época. Então, um pouco sobre Abacuque. Abacuque significa abraço. Seu nome é evidentemente hebreu, mas reflete uma influência mesopotâmica que dominaram Israel desde o século IX até o VI século antes de Cristo. Em acadiano, seu nome significa uma planta, que pode ser a cássia, ou uma árvore frutífera. Seu livro nada diz a respeito de sua genealogia, ou seja, quem foi seu pai, a sua ascendência, não temos nenhuma informação que possa lançar luz e compreendermos mais sobre a história desse profeta, ou até mesmo de quando ele profetizou. O livro fala apenas do seu papel como um profeta, e um profeta é aquele que recebe de Deus uma mensagem, então tem essa incumbência de pegar essa mensagem e transmiti-la ao povo. Alguns sugerem que ele era levita ligado à música, provavelmente então da tribo de Levi,
um profeta ligado ao culto. Outros que era um oficial da corte ou profeta do templo. Nós não temos como afirmar de maneira contundente e assertiva essas informações, todas elas são especulativas. Enquanto a identidade de Abacuque não é certa, a sua personalidade é algo claro para nós. Ele é alguém sincero e devotado, seguidor de Javé, que não somente se submetia à vontade do Senhor, e quando nós vemos aqui na Bíblia o Senhor com as letras maiúsculas, né, ou em caixa alta, é a tradução do tetragrama, Iavé ou Javé, por isso que está colocado aí Javé. Ele era alguém então que, por meio dessa intimidade com o Senhor, ele tinha então essa liberdade de confrontar o Senhor. Ele confrontou o Senhor quando achava que Deus estava ignorando as suas próprias promessas. Deus havia feito uma aliança com Israel no Monte Sinai. E essa aliança, naquele momento do Monte Sinai, ela era de duas direções. Então, se o povo obedecesse amorosamente à lei do Senhor, se o povo então adorasse única e exclusivamente o Senhor, o povo então receberia bênçãos do Senhor, o povo seria então uma luz para o mundo, e da parte do Senhor, o Senhor então iria proteger esse povo, o Senhor seria o grande guerreiro de Israel, e é o Senhor que iria cuidar e administrar Israel. Porém, o que nós vemos no contexto de Abacuque era que o povo havia se tornado, em sua grande maioria, idólatra, havia abandonado o Senhor. Então Abacuque, ele olha todo esse contexto e ele então confronta o Senhor. Ele não hesitava então em questionar a Deus. Ele chega para Deus e fala: até quando? Até quando a injustiça vai prevalecer? Até quando o perverso irá oprimir? Assim como Jó, Abacuque não hesitava em questionar a Deus em uma forma de literatura conhecida como Teodiceia. Então nós vemos na história que Jó, ele também questiona o Senhor por conta daquilo que ele está experimentando e sofrendo. Nós vemos também Moisés questionando o Senhor, e nós vemos aqui também Abacuque, que de maneira respeitosa, temente ao Senhor, ele então, informado daquilo que os seus olhos percebem, da condição espiritual de Judá, ele então questiona o Senhor. Enquanto Jó, ele defende a sua inocência, perguntando por que, sendo inocente, ele é punido, Abacuque pergunta justamente o oposto. Uma vez então que os perversos claramente não são inocentes, por que eles não são punidos? Por que eles não recebem então a aplicação da justiça? Embora esteja tratando justos com injustiça. O profeta não ora por alívio do sofrimento, ele pergunta simplesmente: por que o juízo não vem? Então o questionamento de Abacuque não diminui a sua fé em Deus, com quem ele desfruta de uma ligação pessoal. Ele tem consciência do poder sublime do Rei, Criador do universo. O questionamento então de Abacuque não diminui essa fé no Senhor. Abacuque nos ensina que questionar a Deus é algo aceitável. Não é errado você questionar a Deus. É a recusa de confiar em Deus que causa a nossa ruína. Então, se você está passando por algum tipo de situação que o coloca em uma condição de perplexidade, daquilo que você conhece do Senhor, daquilo que você conhece do caráter do Senhor, podemos aplicar para o momento que estamos experimentando, e você vai notar que Abacuque é um livro extremamente atual. Porque o justo sofre, parece que Deus está indiferente, porque Deus se cala enquanto nós experimentamos todo esse momento pandêmico, pessoas morrendo, pessoas perdendo a sua fonte de sustento, dor, a dor da perda, a dor quando você experimenta os efeitos danosos dessa doença ou de alguma outra doença.
tudo isso, não é errado você perguntar para Deus. A questão que nós enfrentamos, meus irmãos e amigos que nos assistem, nos acompanham em nossa plataforma online, é que nós reclamamos na direção errada. Abacuque nos ensina que nós devemos reclamar, ir para Deus, e não desenvolver um coração amargo, um coração magoado com o Senhor, mas que quando somos levados por situações que nos causam perplexidade, nos assediam, nós temos que ir para o Senhor, nós temos que levar essas coisas para o Senhor. Qual era então o contexto histórico onde essa jornada, essa Teodiceia acontece com Abacuque? Os estudiosos do Antigo Testamento atribuem uma variedade de datas ao livro de Abacuque. Portanto, o que irei tratar aqui são algumas sugestões, algumas possibilidades para encaixarmos esse momento em que Abacuque vive essa perplexidade, essa injustiça social, esse declínio espiritual de Judá, em algum momento da história de Israel. Então é possível que seja no período do rei Manassés. O rei Manassés é filho do rei Ezequias. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 18, que rei Ezequias não houve outro antes dele e nem depois dele, ou seja, somente Davi. O rei Ezequias, porém, é alguém que é completamente diferente de outros reis, principalmente no momento em que ele vive. Diz o texto que ele se apegou ao Senhor. Ezequias amava o Senhor. E ele reina, ele destrói os altos. Quando a gente fala altos, são os altares idólatras que haviam em Judá. Ele então destrói esses altares, derruba Baal, Astarote, toda aquela idolatria que levava o povo então a esse declínio, essa tragédia espiritual. Ezequias então faz uma reforma no sistema religioso de Israel. Ezequias morre e seu filho Manassés então sobe ao trono. Manassés é o rei que mais reinou sobre Judá. Ele reinou por 55 anos e foi um rei perverso. Em 2 Reis, capítulo 21, diz que ele era um rei que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Aquilo que seu pai havia feito de destruir e desarticular a idolatria em Israel, ele reconstrói. Ele reconstrói o altar a Baal, ele reconstrói o altar a Astarote, ele consulta médiuns, ele é um agoureiro, ele oferece cavalos ao Deus Sol, ele inclusive chega a oferecer em sacrifício um dos seus filhos ao deus pagão chamado Moloque. Então Manassés é um rei perverso. Então nós podemos também colocar o momento de Abacuque nesse cenário, uma tragédia espiritual em Israel, porque a liderança de Judá é de alguém que faz tudo aquilo para aborrecer o Senhor. Podemos colocá-lo no início do reinado de Josias. Josias era neto de Manassés. Manassés teve um filho chamado Amon. Amon sobe ao trono, reina por apenas 2 anos e ele é assassinado em sua própria casa pelos seus próprios servos. Amon era um vassalo da Síria. O povo então coloca Josias com apenas 8 anos de idade como novo rei em Judá. E nós sabemos pela história que Josias foi um bom rei. Josias amava o Senhor. E por conta desse amor ao Senhor, ele foi um rei então devoto ao Senhor. Ele começa então debaixo de conselheiros, ele reforma o templo, porque os seus antepassados haviam retirado a prata e o ouro do templo para pagar tributo ao império que oprimia Judá. A Síria por mais de 100 anos oprimiu Judá. Ele então passa a reformar o templo. Nessa reforma é encontrado um livro da lei. O sumo sacerdote Hilquias então apresenta o livro da lei para Josias, e Josias então, com o coração contrito, ele começa então a levar Judá à adoração ao único e verdadeiro Deus.
Depois de centenas de anos, em 622, Josias então celebra a Páscoa, que foi algo tremendo, que não acontecia daquela maneira, com aquela intensidade, desde a época dos juízes. Depois então Josias morre na guerra conhecida como a batalha em Megido, ou Megido, depende da sua pronúncia, onde o rei, na realidade o faraó Neco II está indo para Carquemes para se aliar ao seu império aliado assírio, e no meio do caminho então Josias intercepta Neco, e Neco então acaba matando Josias em 609. Depois então temos o reinado de Jeoaquim, o seu nome é Eliaquim, e é mudado então por Neco para Jeoiaquim. E ele foi um rei também muito perverso. Na realidade, foi o único rei que chegou a assassinar um profeta do Senhor. Então, o pano de fundo do reinado de Joaquim apoia a angústia de Abacuque. De todos os reis maus de Judá, somente ele é dito, como foi falado agora, que tenha matado um profeta. Manassés havia derramado muito sangue inocente, mas somente Jeoiaquim teve um profeta morto, que é especificamente mencionado em Jeremias capítulo 26. Portanto, não é de admirar que Abacuque tenha gritado violência e se perguntado quando Deus agiria em nome do seu povo. Os babilônios então começaram a subir no poder durante o reinado de Nabopolassar, em 626 a 605. Em 612, eles destruíram a capital da Síria, Nínive. Em 633, 630, a Síria perde o seu grande líder, Assurbanipal. Ele morre, aquele império então fica um tanto quanto perdido, porque não consegue colocar alguém no nível de Assurbanipal. Então o império assírio, que por tempos oprimiu ali os palestinos, o norte de Israel também, ele agora passa por um período de transição. Então, Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, cresce, e ele então se rebela contra o império assírio, e agora então nós vemos um império que por tempos oprimiu aquela região, sendo agora colocado em questão, colocado agora numa condição de fragilidade, e Nabopolassar então assume o império naquela região. O sucessor de Nabopolassar, Nabucodonosor, chegou ao poder em 605 a.C. Então, na época do rei Jeoaquim, que era rei em Judá, a Babilônia era uma potência mundial incontestada. Nabopolassar se tornou rei na Babilônia, uma data aqui bem precisa, bem legal para aqueles que gostam de história, entre 22 a 23 de novembro de 626 a.C. Seu sucessor, então, seu filho, chegou ao poder em 605 a.C. e realizou expedições militares bem-sucedidas no oeste, avançando para a Palestina e o Egito. A primeira invasão, então, de Nabucodonosor a Judá ocorreu em seu primeiro ano, quando ele deportou 10.000 dos líderes de Jerusalém para a Babilônia. Os nobres que oprimiam e extorquiam os pobres foram os primeiros a serem levados, desde que Abacuque profetizou antes da invasão babilônica. A data, então, provável para este livro é em torno de 607 a 605 a.C. Abacuque era contemporâneo de Jeremias, Naum e Sofonias. Cada profeta serviu durante uma era crucial na história de Judá, entre 625 a 575. O ministério, então, de Abacuque provavelmente girou em torno de dois eventos mais significativos no último quartil do século VII na história do Antigo Oriente Próximo. A queda de Nínive, que se deu em 612, uma coalizão de medos e babilônios, e o estabelecimento, então, da Babilônia como a maior potência da região. Nesse momento histórico, Judá, então, perde a sua vida nacional e o seu centro religioso. Aqui temos, então, um mapa que nos remete a como estava dividida a nação de Israel
tribos do norte, que foram em 721 tomadas pelo Império Assírio, e Judá, que vai cair em 586 sob o reinado do rei Zedequias, quando Nabucodonosor então invade Jerusalém. Aqui temos um mapa que nos mostra a amplitude do Império Babilônico, né? Então ele vai lá desde da Mesopotâmia, onde ele nasceu, ali tem Babilônia, ali o rio Tigre e Eufrates. Hoje, a capital, Bagdá, estaria distante daquela Babilônia histórica em torno de 80 quilômetros. Então, ainda existem a história da Babilônia, obviamente apenas os restos, né? Aquilo que sobrou do Império Babilônico. Aqui temos uma reconstrução gráfica da antiga Babilônia, com um zigurate ao centro e Esaglia, que era o templo de Marduk, à direita. Então, à sua direita você vai ver um templo que era devoto ao deus pagão Marduk. E essas muralhas, toda a cidade daquela época, ela tinha essas altas muralhas, que era uma forma de proteger a cidade, ou seja, condomínio já era algo há muito tempo já existia. Condomínio fechado. Babilônia era um condomínio fechado, Jerusalém, Jericó era um condomínio fechado. Temos aqui também uma estela do século VI a.C., mostrando Nabonido. Nabonido foi o último rei da Babilônia, e ele está aqui com a mão erguida diante de 3 símbolos divinos: o crescente, o disco alado e uma estrela. Esses representam então o Sim, que é o deus da lua, Shamash, o deus do sol, e Ishtar, ou Vênus. A Babilônia foi conquistada por Ciro, como o próprio Abacuque recebe essa sentença, essa visão do Senhor. Em 539, então, Ciro, ele domina a Babilônia e instaura um novo império. Isso cumprindo a palavra de que Abacuque recebe do Senhor, ou seja, as promessas do Senhor, as suas profecias, elas são verdadeiras, elas são reais e são concretas. Aqui temos uma imagem daquilo que foi Megido, uma importante cidade em Israel. Josias se envolve então naquela batalha que foi mencionada de Megido, em 609, quando tentou desafiar o faraó Neco, e ele morre então nesse local. Aqui temos o que é conhecido pela tradição como a caverna de Zedequias. Acredita-se que foi a caverna por onde este último rei de Judá tenha utilizado para fugir do ataque babilônico. Ele então é preso, é capturado pelos babilônios quando ele se aproxima de Jericó. Provavelmente ele usou essa caverna que fica debaixo das muralhas da cidade velha de Jerusalém, entrando e fugindo por aqui, contudo, ele foi capturado. Composição e esboço do livro. A profecia então se divide em 2 seções: um diálogo com Deus. Por que Deus permitiria o pecado? Os babilônios então, em breve, trarão juízo aos seus transgressores. A desproporção entre os pecados de Israel e o juízo de Deus. Então esse diálogo compreende 2 perguntas de Abacuque a Deus, cada qual com suas respectivas respostas. Ou seja, Abacuque vai para o Senhor, ele faz esses questionamentos ao Senhor e ele não fica sem resposta. Deus responde ao seu servo quando ele, em sua perplexidade, reclama na direção correta. A primeira, então, se refere à lentidão de Deus em punir os perversos em meio ao seu povo escolhido. Depois nós temos aqui a desproporção entre os pecados de Israel e o juízo de Deus. Entretanto, o que nós vemos é que quando Deus mostra que esse não será o fim de Israel, ou seja, depois que Abacuque recebe a informação de que os caldeus, os neobabilônios, eles serão instrumentos de castigo de Deus para o seu povo escolhido, eles mesmos também serão
castigados também receberão o juízo do Senhor. O seu povo então merece o juízo, é verdade, mas os babilônios estão isentos de culpa. Não estão isentos de culpa, aliás, uma vez que suas barbaridades também receberão o juízo de Deus. Deus conhece a maneira como os babilônios são cruéis, ferozes. Nós veremos nos seus 5 ais que Deus faz e revela a Abacuque como Deus conhece aquele povo e vai tratar cada um dos seus pecados. O juízo, então, de Deus sobre os babilônios, que são esses 5 ais, que eles correspondem, o primeiro ai, sobre a ganância desse povo. Esse povo, então, ele matava as pessoas, matavam ali as reis, oprimiam cidades simplesmente por conta da ganância. O segundo ai, sobre as suas riquezas que foram construídas por meio da injustiça. O terceiro ai é sobre a sua violência. Eles foram pessoas que empalavam os seus derrotados. E o empalamento é algo terrível. Era uma estaca que eles colocavam no ventre daquela pessoa que foi dominada, que foi subjugada, e a pessoa morria de maneira agonizante com uma estaca que atravessava o seu ventre. E ficava aquilo exposto como um troféu, para que os outros vissem a maneira como aquele rei, aquele império tratava as pessoas, aqueles que se opunham ou que se rebelavam contra os babilônios. Eram pessoas extremamente cruéis. Deus vai tratar então dessa violência. Deus vai trazer juízo sobre a sua corrupção moral. No verso 15 ao verso 17 do capítulo 2, Deus vai mostrar que eles davam bebidas fortes, e por conta dessa bebida forte, aquelas pessoas então ficavam nus. Elas eram desonradas. Essa corrupção moral que os babilônios traziam, Deus iria trazer juízo sobre isso, e também sobre a sua idolatria. Eles eram pessoas idólatras, não somente a um pedaço de pau ou metal, mas também uma idolatria por conta da sua própria, seu poderio militar. Eles eram pessoas arrogantes por conta do seu poderio militar. E temos depois, no capítulo 3, um hino de louvor. O esboço do livro. Então nós temos o título, depois nós temos aqui então o diálogo com Deus. Ao contrário de outros profetas que levavam as mensagens de Deus para o povo, então quem era o profeta? O profeta era um homem, normalmente um homem, e quando haviam profetisas, aquilo implicava em uma decadência espiritual em Israel. Normalmente o que Deus havia separado eram homens, e esses homens então recebiam da boca de Deus uma mensagem que normalmente era de juízo. Haviam mensagens de advertência, de admoestações, de encorajamento, mas em sua grande maioria eram advertências, eram juízos. Ou seja, povo, Deus vai fazer isso, arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Senhor. Agora o que temos no livro de Abacuque não é um profeta que recebe a mensagem de Deus e se dirige ao povo. Abacuque se dirige a Deus diretamente com 2 perguntas, as quais Deus responde então. Qual é a questão de Abacuque? Qual o seu problema? Por que os perversos não são punidos? Veja no capítulo 1. Ele começa, no verso 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Essa é a percepção de Abacuque. Ele está vendo a tragédia de Israel, ele está vendo o justo sendo oprimido,
ele vê a lei se afrouxando, ou seja, quando o pecado não é tratado, a sociedade então se torna trágica, se torna má, se torna extremamente danosa para as pessoas. Abacuque está olhando isso. E a sua questão é, por que Deus não faz nada? Eu tenho orado, eu tenho levado essas questões ao Senhor, não porque Ele não saiba, mas eu tenho me dirigido ao Senhor. E essa aparente indiferença do Senhor tem matado o profeta. Abacuque, assim como Jó, não hesita então em questionar a Deus quando a sua compreensão teológica dele e de seu modo de agir não corresponde com a realidade que ele testemunha. A resposta então de Deus: aproxima-se o juízo do perverso. Então Deus está dizendo, verso 5, olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então Deus está dizendo que é Ele quem vai levantar os caldeus, pois eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, ou seja, eram extremamente numerosos, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então agora Deus começa a descrever a ferocidade e a crueldade, a forma como eles atacavam. Ele diz que os seus cavaleiros, com seus cavalos, correm mais rápidos do que um leopardo, que o seu ataque é como uma ave de rapina. Imagina agora, Abacuque questionando Deus, e agora ele recebe de Deus a informação de que, sim, o seu povo será castigado. Deus irá aplicar justiça sobre eles. Mas qual é a questão de Abacuque? Como assim? O Senhor vai usar uma nação mais perversa para o seu povo justo? Embora a nação de Israel estivesse em uma decadência espiritual, eles ainda eram mais justos do que os próprios babilônios. Então a questão de Abacuque não é o que ele não sabe sobre Deus, é justamente aquilo que ele conhece de Deus. Como pode um Deus santo e justo usar os ímpios? Veja o verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Veja, tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque aqui, como um teólogo, ele não consegue conciliar o caráter de Deus, a santidade de Deus, aquele que é tão puro de olhos, que atribui imperfeições aos seus anjos. Como que esse Deus pode então usar esse povo perverso, cruel, para disciplinar aquele que é mais justo do que ele? Abacuque fica perplexo mais uma vez. Ele não consegue entender na sua teologia por que Deus está fazendo isso. O que ele faz então? Veja, Êxodo 34, versos de 6 a 7. Aquilo que Abacuque sabe sobre o Senhor. Diz assim o texto: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visite a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Abacuque sabia que Deus era misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. O profeta, então, de maneira racional e teológica,
ele não compreende os caminhos do Senhor. Agora, o que ele faz? Capítulo 2. Então, ele fica esperando uma resposta. Veja, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Quando Abacuque disse que ele ficará na torre de vigia, a torre de vigia era um local onde as tribos, cada tribo ou cidade tinha uma torre, e essa torre ficava um vigia que era responsável por avistar e avisar quando havia algum tipo de pessoa chegando, até mesmo um ataque do inimigo. Portanto, é alguém que certamente ficaria atento. Era alguém que, se o vigia falhasse no seu papel de avisar a chegada de algum inimigo, ele teria o seu sangue derramado. Abacuque, então, ele espera a resposta do Senhor de maneira atenta, convicto de que Deus irá respondê-lo. E veja, ele recebe a resposta: aproxima-se o juízo do perverso. Ou seja, o Senhor então responde para Abacuque, e ele fala assim: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Deus então está dizendo para Abacuque: eu vou fazer algo. E aquilo que eu vou fazer, ela precisa ser perpetuada. Quando Deus fala, escreve numa tábua, a tábua que ele fala aqui era uma argila, onde então os babilônios escreviam quando eles queriam se comunicar com outros impérios, com outros reis, com outras pessoas, para que aquilo fosse perpetuado. O que Deus está dizendo, aquilo que os babilônios fazem para perpetuar as suas informações, as suas histórias, a forma como eles venceram batalhas, isso você vai fazer escrevendo aquilo que eu vou fazer como juízo sobre eles. E o que é? Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aqui então há um grande contraste. Deus está dizendo que o arrogante, ele é alguém que vive de maneira independente de Deus. E por causa dessa independência de Deus, ele será então punido e castigado, será trazido juízo sobre ele. Porém, o justo, ele viverá pela sua fé. E aqui uma das traduções mais difíceis que há no livro de Abacuque. A propósito, o livro de Abacuque não é uma leitura fácil em sua língua original. Deus está dizendo então, Abacuque, o justo não é aquela pessoa que que é irrepreensível na sua caminhada, não é aquela pessoa que em sua impecabilidade nunca pecou contra o Senhor. O justo é aquele que simplesmente depositou a sua confiança no Senhor, na obra vicária e sacrificial de Jesus. E por meio então dessa fé que ele creu no Senhor, em Jesus Cristo, Jesus então acredita na conta desse pecador arrependido a justiça de Cristo. O justo então não é alguém que nunca pecou, é alguém que sabe que pecou, que é um pecador, que precisa de arrependimento, que precisa de um Salvador e que então deposita a sua fé na obra de Jesus. Jesus então acredita em sua conta essa justiça. O justo é alguém que não é guiado pelas coisas que ele vê. E aqui há uma lição preciosa para Abacuque, e nós iremos no capítulo 3 ver a forma como ele lida
com essa grande lição. Não só Abacuque, mas na história da igreja, quando nós olhamos para a reforma, nós vemos que isso aí foi fundamental para Martinho Lutero. Toda a sua atenção com relação à salvação é aqui dissipada, quando pela ação do Espírito Santo ele compreende que a salvação é uma obra do Senhor. Não é por mérito, não é por nobreza, mas é aquilo pelo qual Jesus fez na cruz do Calvário. O justo então é alguém que não vive pelas suas percepções visuais, mas é alguém que, diante das suas percepções visuais, ele ainda continua confiando e dependendo do Senhor. Deus, ele rejeita o orgulhoso. Deus, então, ele rejeita, ele se opõe contra o arrogante, porém, ele dá graça ao humilde, aquele que reconhece que precisa do Senhor. À luz, então, da resposta de Deus para Abacuque, Abacuque, então, é capacitado a expressar de maneira poderosa a sua fé no Senhor. Quando chegamos, então, aqui no capítulo 3, nós vemos ele, então, orando ao Senhor, solicitando a presença contínua de Deus e ativa no meio do seu povo. Então ele fala: aviva, Senhor, no teu povo, né, a tua obra. Veja o capítulo 3, verso 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque agora começa a tirar os olhos da sua perplexidade quando ele vê aquilo que está acontecendo. E ele volta os seus olhos para o Senhor. Ele lembra-se então de quem o Senhor é e daquilo que ele fez na história da salvação. Então ele começa a se lembrar, veja, Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele diz no verso 5, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Uma referência àquilo que aconteceu quando Israel é libertado do poder dos egípcios, quando Deus então manifesta o seu poder, trazendo aquelas 10 pragas, e aquelas 10 pragas revelam que Deus, que Jeová é maior do que os ídolos mortos e inúteis dos egípcios. O que ele está fazendo? Ele olha para aquilo que Deus fez na história da salvação, e isso não começa agora a forjar a fé de Abacuque. Verso 8, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Certamente também está lembrando de como Israel atravessou o Mar Vermelho, quando Josué também atravessou o Rio Jordão, em direção à conquista da terra prometida. A maneira como Deus lida com as questões da natureza, do seu poder sobrenatural. Verso 10, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. Verso 11, é uma referência a Josué, capítulo 10. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, o fulgor do relâmpago da tua lança. Aquele momento em que Josué recebe a missão do Senhor de expulsar os que são da cidade de Ai. Deus manda uma chuva de enxofre, aquela chuva mata mais aquelas pessoas, que também é o juízo do Senhor sendo aplicado. O enxofre mata mais do que a espada de Josué, porém o dia está acabando, está escurecendo. Então Josué, para que a sua missão fosse cumprida, ele ora. E ele pede então, do seu ponto de vista, para que o sol pare e a lua pare. Na verdade, sabemos de que o sol ele é estático,
São os planetas, né, que se movem em torno do Sol. Mas para o observador Josué, do ponto de vista dele, né, esse fenômeno, ele entende que o Sol deve se parar e a Lua também, para que ele possa completar o seu trabalho. E diz o texto que não houve um dia como aquele, quando Deus ouviu a oração de um homem. A oração é poderosa. A oração põe em ação aquele que é poderoso para mover os céus e a terra. Abacuque, então, quando ele olha para trás e lembra-se daquilo que Deus fez na história da salvação, a sua fé vai sendo forjada. E é isso, então, que vai levá-lo a um hino de louvor nos versos 17 a 19. Da sua boca, então, vai sair louvor em meio a toda essa tensão e esse possível e potencial pavor que os babilônios infligirão sobre Judá. Então ele se lembra da mão de Deus na história. No verso 16, tremendo, porém confiante. Veja, ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Depois dessa jornada, dessa teodiceia com o Senhor, dele ser lembrado de quem Deus é, dele receber do Senhor que o justo não vive pela sua percepção daquilo que ele vê, ele vive a sua vida por meio da fé, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, a despeito daquilo que o cerca. O seu corpo reage, ele treme. O centro do corpo na mente judaica, né, do pensamento hebreu, que são as vísceras aqui dele, todo o seu corpo está respondendo àquilo que vai acontecer. Porém, ele permanece confiante no Senhor, porque ele sabe que Deus irá da parte dele cumprir. Então, quando a compreensão veio sobre o profeta, ele pôde dizer: esperarei pacientemente, sabendo que a situação estava nas mãos capazes de um Deus todo-poderoso e que nunca falha e nunca falhou. E esse Deus todo-poderoso traria sua perfeita vontade de acordo com a sua eterna agenda. É no tempo de Deus, segundo os propósitos de Deus, que isso irá ser aplicado. Abacuque orou e não há mais nada o que fazer. Nós falhamos quando somos pegos de surpresa. Nós podemos buscar o Senhor em oração e falhamos quando nós não descansamos no Senhor após colocarmos na presença do Senhor e nas mãos do Senhor a nossa questão. Se quando você experimenta algum tipo de perplexidade, você ora ao Senhor e você continua sendo governado e controlado pela circunstância, você não vai experimentar o que Abacuque experimentou. Então ele leva a sua questão ao Senhor, a sua fé informada e forjada de quem Deus é, da sua mão poderosa na história, de um Deus todo-poderoso e infalível. Então ele deixa a sua questão lá e ele espera pacientemente. Isso é tremendo. Nós vemos no início, no capítulo 1, alguém agitado, alguém que a nossa percepção quando lemos, alguém gritando, até quando? E agora no final do capítulo, Abacuque cresceu. Abacuque, ele é alguém mais maduro. Ele é alguém que nesse relacionamento com o Senhor, ele aprendeu a confiar no Senhor
a despeito das circunstâncias desfavoráveis. Ele então espera em silêncio, pacientemente. Abacuque é alguém transformado quando ele é exposto à presença do Senhor e aquilo que o Senhor fez ao longo da história. Deus então responde às perguntas de Abacuque, e ele agora é alguém que tem o seu coração acalmado. Não porque Deus irá remover a circunstância de Abacuque, veja, a circunstância de Abacuque não mudou. Deus não vai remover o injusto, o perverso de Israel. Deus não vai impedir de que os caldeus oprimam e façam coisas terríveis contra Judá. Não foi a circunstância que foi removida, mas não foi uma nova visão de quem Deus é e da sua glória que acalmou o coração desse profeta temente e devoto do Senhor. Portanto, nós cristãos, nós não precisamos ter a nossa circunstância removida. O que nós precisamos é ter uma nova visão de quem o Senhor Jesus Cristo é e daquilo que Ele tornou possível na cruz do Calvário. E essas coisas, meus irmãos e amigos, são eternas. Ninguém pode tirar de nós. A vitória que Cristo conquistou na cruz é algo perene, é algo eterno. Qual a mensagem central, então, de Abacuque? Apesar de tudo indicar o contrário, e não importa quanto as condições possam se tornar difíceis, Abacuque deve continuar crendo, continuar confiando nas promessas de Deus e ter esperança de que o Senhor de toda a terra fará justiça. De certo modo, então, a função e a mensagem de Abacuque são o oposto daquilo que normalmente encontramos nos profetas. Ao invés, então, de repreender e censurar o povo em nome de Deus, ele confronta o próprio Deus, pedindo uma prestação de contas de seus atos ou da ausência deles. E nessa prestação de contas, nessa perplexidade, ele aprende que ele deve confiar no Senhor e em suas promessas, e esperar em silêncio a boa mão do Senhor se tornar visível entre o povo. Abacuque estava aprendendo a viver pela fé. Em face então da calamidade, o profeta aprendia a louvar o seu Redentor e Senhor. Sabe por que o crente ele é diferente? O crente genuíno, ele é diferente de qualquer outra pessoa devota a algum tipo de religião? Porque a alegria dele não depende das circunstâncias, depende do seu relacionamento com o Senhor. Nós somos afligidos pela pandemia e a nossa esperança não é um otimismo vazio e sem fundamento, mas sim é o nosso Senhor, é a boa mão do Senhor, é a convicção de que o Senhor está controlando essa história e de que no tempo dele, na compreensão dele, na agenda dele, ele irá trazer então a solução para isso. Enquanto experimentamos essa pandemia, nós devemos voltar os nossos olhos em adoração e louvor àquele que é digno de todo louvor e toda adoração, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos experimentar alegria a despeito de perdas, nós podemos experimentar segurança a despeito de uma realidade financeira caótica, nós podemos experimentar felicidade, porque todas essas coisas dependem do nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus que não falha e não muda. Com Deus que já provou seu amor ao ponto de dar o seu único filho para morrer pelos seus eleitos. Veja, meus irmãos e amigos,
como o livro de Abacuque, ele se torna tão atual para nós. E quando você vive essa realidade, quando você, pela graça de Deus e a sua misericórdia, você manifesta essa confiança no Senhor, essa vida pela fé, essa confiança nas promessas de um Deus que não falha e não muda, isso se torna um difusor do Evangelho. Meus irmãos, pessoas irão ser arrebanhadas ao aprisco de Jesus. O Evangelho está sendo muito mais propagado pelas mídias do que em qualquer época da nossa história. Deus está agindo, Deus está operando de maneira poderosa, Deus está forjando em você a semelhança do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. E todas essas coisas que Ele está fazendo, não depende se você tem dinheiro no banco, se o sol está brilhando, depende do seu relacionamento com Ele. O povo de Deus, então, é chamado a enfrentar a injustiça publicamente, em sua lição, em seu contexto original. O pecado deve ser confrontado e não tolerado, e jamais reduzir a sua gravidade. A condição de Israel chegou porque as pessoas não lidavam com o pecado. Talvez por medo, talvez por um desejo de ser aprovado pelas pessoas. Se eu então tratar aquele pecado, aquela pessoa não vai mais conversar comigo, vai virar o rosto para mim. Meus irmãos, se você está vendo uma atitude pecaminosa dentro da igreja, você é chamado a lidar com esse pecado. Se você está vendo, foi porque Deus quer usar você. Trate o pecado como pecado. Seja um instrumento de Deus para a purificação do seu povo dentro da igreja. Veja, a verdade de que Deus está trabalhando em nosso mundo e não conseguimos percebê-lo. Essa aparente inatividade de Deus não é real. Deus está atento, Deus está trabalhando e Ele vai operar no seu tempo conforme a sua agenda. Toda a história se encontra então nas mãos de Deus, indo em direção ao dia do Senhor. Judá então recebe o seu castigo, eles são exilados, são levados para a Babilônia. Nunca mais Israel se torna uma nação idólatra. Nunca mais, na história de Israel, Israel foi acusado de idolatria. A fé em Deus nos compele a não nos aborrecermos com demoras ou atrasos aparentes. As promessas de Deus certamente serão cumpridas e a seu próprio tempo. Alguém então que vive pela fé, o tempo de quando Deus irá agir não é um problema para ele, porque ele descansa na verdade de que se Deus amoroso e gracioso irá no momento dele, na agenda dele, atuar de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, trazendo justiça, se for o caso, trazendo a solução para aquela questão. Enquanto Deus não age, nós adoramos. Enquanto Deus não age, nós contemplamos o Senhor, ao invés de contemplar o problema. A vida do justo é dirigida então pela sua fé, confiança em Deus e em suas promessas, mostrando perseverança mesmo em dias difíceis. Porque talvez você possa pensar que é fácil para alguém passar por esse momento pandêmico quando ele possui as sobras financeiras, quando ele é então revestido de algum tipo de segurança. Não é isso. O justo que vive pela fé, ele vive dessa maneira, porque ele contempla o Senhor, ele depende do Senhor, ele sabe que todas as coisas acontecem debaixo dos olhos atentos do Senhor. Toda a sua
teologia, vamos dizer assim, daquilo que acontece ao seu redor, é de uma perspectiva divina. Não é guiada pela sua percepção natural, que obviamente possui traços de pecado e distorções. O conhecimento da obra salvífica de Deus na história de Israel leva à adoração e pedido para que se repita no presente. Ou seja, quando ele olha para trás e vê toda a maneira como Deus, como um grande guerreiro divino, libertou Israel, era um Deus que cuidava de Israel, que trazia salvação para o seu povo. Esse mesmo Deus é o que atua hoje em nossas vidas. Ele não mudou. A segurança do Filho de Deus não repousa em bênçãos visíveis e temporais, mas num relacionamento inabalável com o Senhor. Sabe o que nós precisamos, irmãos e amigos? Não é de ter uma segurança, mas que a nossa segurança não depende de declarações de um presidente, de declarações de um chefe dentro da empresa, mas sim de um crescente relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Quando esse relacionamento ele é crescente, ele é saudável, ele é íntimo, nós encontramos no Senhor essa rocha eterna, esse lugar seguro, esse refúgio que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Abacuque nos mostra como lidar com os problemas da vida. Admita-os honestamente. Eles são reais, eles estão nos assediando, tentando nos colocar numa condição, muitas vezes até inúteis, nos assediando ao pânico, tiranizando a nossa paz, a nossa alegria. Admita, Senhor, meu coração está em frangalhos, o medo está me cercando, não sei o que fazer. Depois de você admitir, então, você converse com Deus sobre eles. Leve para o Senhor. Se for o caso de uma reclamação, reclame para a pessoa correta, para o Senhor. Espere em silêncio diante dele, em oração e meditação na palavra. E se coração tempestuoso e agitado por conta de circunstâncias, vai encontrar na presença do Senhor uma calmaria, uma paz, que informação de homem nenhum no mundo pode conferir a você. Somente o Senhor. Quando Deus fala, ouça e obedeça. Nunca fuja das dificuldades da vida, porque Deus quer usar essas dificuldades para fortalecer a sua fé. Há um ditado: nunca duvide no escuro o que Deus lhe disse na luz. Portanto, o justo viverá pela fé. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é uma espada de dois gumes. Pela Tua palavra, ó Deus, que tem a capacidade de penetrar no nosso coração e na nossa mente e de mostrar, ó Deus, as reais motivações e medos que existem impregnados ali dentro. Pai, suplicamos que ao nos aproximarmos da Tua presença, ao nos aproximarmos da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa trazer clareza, que possamos aprender com Abacuque a confiar no Senhor e esperar de maneira silenciosa a Tua boa mão se tornar visível. Pedimos, ó Deus, por aqueles que têm sido tiranizados pela circunstância, que têm a sua alegria, a sua paz furtadas por conta de circunstância. Que esse livro, ó Deus, possa trazer, ser uma fonte de encorajamento, de alegria e de uma renovação
e de uma nova visão de quem o Senhor é. E tudo isso para a honra e glória do seu nome. E é no precioso nome de Jesus, aquele que nos amou ao ponto de dar a sua vida, que oramos. Amém. Meus irmãos e amigos, às 11h30 teremos a nossa EBD Kids. Às 18h30 teremos o nosso culto presencial. Você que está de maneira legítima impedido de vir até aqui, você pode assistir pelos nossos canais online e às 20 horas o Terra Prometida. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo e que nós possamos ser como Abacuque, levar para o Senhor as nossas questões e descansarmos no Senhor, enquanto o Senhor age em nosso favor. Deus abençoe.